Muito bem, meus amigos. Estamos dando sequência a essa série de estudos nos 28 dias de poder. Nós já estudamos duas doutrinas, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, e agora estamos estudando a doutrina da salvação. E dentro da doutrina da salvação temos vários assuntos. E hoje o centro da doutrina da salvação é a própria experiência da salvação. A salvação não é um certificado que a gente recebe salvo, um carimbo. A salvação é uma experiência. E como é que se processa a experiência? Essa experiência começa em Deus. A salvação é uma atitude de Deus em buscar o pecador. Assim como ele fez com Adão, quando Adão se afastou, se rebelou e desobedeceu no Éden, ele foi atrás de Adão. Deus sempre vem atrás. A iniciativa da salvação sempre é de Deus. Porque a natureza humana, o coração humano não quer saber de Deus. O homem natural não tem prazer nas coisas de Deus. Mas quando ele se volta para Deus, quando ele responde ao amor de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, ele começa a passar por uma experiência de salvação. E essa experiência é uma experiência renovadora, é uma experiência transformadora. A salvação não acontece só aqui na mente. Ah, eu acredito, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Não. A salvação, a mensagem de salvação eu me lembro de um folheto que eu achei uma vez jogado no chão, que dizia assim, perdido por 45 centímetros. E eu peguei aquele folhetinho, comecei a ler, dizia o seguinte, muitas pessoas vão se perder porque tiveram oportunidade de conhecer a salvação. A mensagem do Evangelho chegou aos seus ouvidos através de uma canção, de um amigo, de uma pregação, de uma música, de alguma situação, mas a mensagem entrou por aqui, foi processada na mente, ele, é muito bonito isso aqui, mas saiu por aqui. Não desceu para cá. Porque a palavra diz, filho meu, dá-me o teu coração. Porque a palavra, o evangelho, o plano da salvação, a redenção, tem que chegar à nossa mente, a gente tem que entender, tem que aceitar, temos que crer e temos que colocar no coração. Isso vai gerar um processo de modificação da vida. E a gente viu isso na experiência de Nicodemos. Vocês acompanham no capítulo 4 de João, quando no capítulo 3, perdão, no capítulo 3 de João, quando Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos começa a conversar com Jesus, ele diz assim, Jesus respondeu para Nicodemos, digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a experiência da salvação é o novo nascimento. E aí, quando Jesus fala com Nicodemos sobre o novo nascimento, Nicodemos vem com aquela história. Ah, eu vou voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe de novo? Aí Jesus disse, você é uma pessoa inteligente, conhece as coisas de Deus, do Evangelho. E aí ele dá a resposta, que é uma resposta fantástica ao questionamento de Nicodemos. Respondeu Jesus, digo-lhe na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então aqui, veja, a nossa jornada espiritual aqui está tratando do tema em espírito e em verdade. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Então no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, nós vamos encontrar essa expressão, em espírito, Deus está procurando quem o adora em espírito e verdade. E aqui Jesus, com Nicodemos, ele diz, que se quer ir para o céu, se quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, tem que passar pela experiência da salvação. E aqui ele diz, é nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Nascer da água é o batismo. Então, é descer as águas, como Jesus foi batizado no Rio Jordão. É por isso que eu tenho apelado para você aqui. Se você ainda não é batizado, ou se você já foi batizado, mas está longe do caminho, renove sua aliança com Deus, renove a sua experiência de salvação. Então, quando alguém se desvia, se afasta do caminho, quebra a aliança, quebra o compromisso que um dia fez no batismo, ele tem que renovar essa aliança, ele tem que renovar esse compromisso. Aquela primeira aliança, ele arrebentou, ele destruiu, já não existe mais, ele rompeu, ele tem que renovar a sua experiência de salvação, passando pelo processo de renovação espiritual, de transformação de mente, de coração, de determinação de andar no Espírito. Aí ele tem, para começar a andar no Espírito, ele tem que andar, nascer da água, que é o batismo. Então Jesus coloca duas coisas. E agora ele amplia essa ideia do nascer da água, dizendo o seguinte, olha, no verso 18, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque por não crer no nome do Filho do Unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então está dizendo o seguinte aqui, veja só. Nessa experiência de nascer da água do Espírito, a experiência da salvação, a pessoa faz uma rejeição às trevas. E o que é treva? Treva é viver longe de Deus. É viver não só fazendo coisas terríveis, coisas erradas, mas viver fora da luz. Tem gente que pensa que viver nas trevas, viver é só o bandido, é o criminoso, é o viciado, é o que vive na prostituição. Não, simplesmente não andar no caminho de Deus, não andar na luz, já é viver nas trevas.
Então, perdido por 10 mil pecados ou perdido por um pecado é perdido do mesmo jeito. Então, fulano é terrível. Não, fulano é um bom pai de família, fulano é uma excelente mãe, respeitadora, amiga, gente boa, tal. Gente boa não vai para o céu simplesmente por ser gente boa. Sabe, é preciso passar pela experiência de salvação. Então, o céu não tem simplesmente gente boazinha. São pessoas boas em Cristo, mas no céu não é povoado de gente boazinha. Tem muita gente boazinha que não vai para o céu. O céu é povoado de gente que tem um coração que passou por essa experiência da salvação. Nasceu da água e do Espírito. E aqui ele diz mais assim, olha, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, aqui diz que quem nasceu da água, quem tem a experiência da salvação, ele vem para a luz e ele pratica a verdade. Por isso que nós estamos aqui buscando em espírito e verdade. Porque quem está na luz, quem passa pela experiência de salvação, não simplesmente é religioso, mas é um religioso preocupado em fazer a vontade de Deus de acordo com a verdade. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem que haver uma preocupação em quem segue a Jesus. Não é qualquer caminho que leva para o céu. Tanto é que naquele dia muitos dirão, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E por que a gente não vai ser salvo? Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então, a mera religiosidade, que pode ser uma coisa boa, pode não ser o suficiente, porque não houve experiência de salvação. Então, meus amados, é muito interessante isso. E Pedro, na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, 23, olha que coisa interessante, diz assim, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, a experiência da salvação, a experiência da regeneração, é obra do Espírito Santo em conexão com a palavra. Nós temos que saber se estamos seguindo a plenitude da palavra. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o processo da experiência da salvação é complementado pela palavra. E aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, nós somos chamados para a adoração, para a glória de Deus, para sermos verdadeiros adoradores. A experiência da salvação nos transforma em verdadeiros adoradores. Fomos chamados para a glória de Deus, para a sua glória. E diz mais assim, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio de vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, meus amados, meu desejo de coração para você e para mim hoje é que pela força poderosa do sangue de Jesus Cristo, pela plena atuação do Espírito Santo na nossa vida, por sermos inundados do conhecimento desse Deus todo maravilhoso e poderoso, pela assessoria dos anjos, a gente viva para a glória como verdadeiros adoradores, andando na experiência da salvação. Que o Senhor nos dê essa maravilha de renovação espiritual e de fé.